Diferenças entre contrato de doação e termo de doação. A doação é uma prática comum no Brasil, tanto entre particulares quanto em organizações que atuam em causas sociais. No entanto, quando se fala em formalizar uma doação, muitas dúvidas surgem sobre os documentos que devem ser utilizados para oficializar o ato. Dois dos mais conhecidos são o contrato de doação e o termo de doação. Embora ambos tenham a função de regular a transferência de bens ou valores, eles possuem diferenças importantes, especialmente no que se refere às suas características e objetivos. A seguir, exploraremos detalhadamente as distinções entre esses dois instrumentos, ajudando você a entender qual é mais apropriado para cada situação. Definição e estrutura do contrato de doação. O contrato de doação é um documento formal que estabelece a transferência de um bem ou direito de uma pessoa para outra, de forma gratuita e voluntária. Para que essa transferência seja válida, o doador precisa concordar em ceder o bem, enquanto o donatário, aquele que recebe, deve aceitar essa doação. Essa aceitação pode ser expressa, como em um contrato formalizado por escrito, ou tácita, quando o donatário simplesmente usufrui do bem recebido sem objeções. No Brasil, o contrato de doação é regido pelo Código Civil, artigos 538 a 564. Entre suas características principais estão: 1. Gratuidade. O contrato de doação sempre envolve uma transferência gratuita, ou seja, o donatário não paga nada pelo bem recebido. 2. Irreversibilidade. Uma vez realizado o contrato de doação e transferido o bem, o doador não pode exigir sua devolução, salvo em algumas situações específicas previstas em lei, como ingratidão do donatário ou não cumprimento de encargos. 3. Formalidade. Dependendo do valor ou do tipo de bem doado, o contrato de doação pode precisar ser feito por escrito e registrado em cartório. Bens imóveis, por exemplo, exigem escritura pública. 4. Encargos. Em alguns casos, o doador pode impor encargos ao donatário. Isso significa que a doação é condicionada ao cumprimento de uma obrigação por parte de quem recebe o bem, como doar parte do valor recebido a uma instituição de caridade. Além desses pontos, o contrato de doação pode conter cláusulas específicas, como a reversão do bem ao doador em caso de falecimento do donatário sem herdeiros, ou a possibilidade de estipular que a doação só será efetiva após determinado evento. Características do termo de doação. O termo de doação, por outro lado, é um documento mais simples, utilizado frequentemente em situações em que a doação não envolve grandes valores ou complexidades. Ele é amplamente empregado por instituições filantrópicas, ONGs e entidades que realizam doações de bens materiais ou financeiros, especialmente quando se trata de itens de menor valor ou ações recorrentes. Entre as principais características do termo de doação destacam-se: 1. Simplicidade. O termo de doação costuma ser mais simples e direto do que um contrato. Ele descreve o ato de doar e os itens envolvidos, sem a necessidade de formalidades excessivas. 2. Menor formalidade. Diferente do contrato de doação, o termo não exige registro em cartório, sendo mais utilizado para doações de menor valor ou para formalizar ações rápidas entre doador e donatário. 3. Uso em ações sociais. Muitas organizações não governamentais utilizam o termo de doação para registrar as doações que recebem ou distribuem. Por ser um documento menos formal, ele é adequado para casos em que a doação é feita de forma rápida e sem grandes exigências legais. 4. Finalidade. O termo de doação é comumente empregado quando há doação de bens móveis ou quantias em dinheiro que não exigem formalidades jurídicas rigorosas, como bens imóveis ou valores elevados. Enquanto o contrato de doação é mais robusto e demanda uma análise detalhada sobre suas condições, o termo de doação é direto e atende a doações mais simples,
sem comprometer a legalidade do ato. Semelhanças e diferenças fundamentais. Apesar de serem documentos que visam oficializar o ato de doação, o contrato de doação e o termo de doação têm diferenças notáveis que influenciam diretamente em como são utilizados e em que situações são mais adequados. No entanto, eles também compartilham algumas semelhanças. Entre as semelhanças podemos citar: 1. Gratuidade. Tanto o contrato quanto o termo de doação envolvem a transferência de bens ou valores de forma gratuita. 2. Acordo de vontades. Em ambos os casos, a doação só ocorre mediante o acordo de vontades entre o doador e o donatário, sendo necessário que o donatário aceite a doação. 3. Finalidade. Ambos servem para formalizar a transferência de bens, assegurando que a transação ocorra de forma legal e que os direitos e deveres de ambas as partes estejam claros. Já entre as diferenças podemos destacar: 1. Formalidade. O contrato de doação, especialmente em doações de bens imóveis ou de alto valor, exige uma formalização maior, incluindo, em alguns casos, registro em cartório. Já o termo de doação é utilizado em situações mais simples e não requer esse nível de formalidade. 2. Encargos e condições. Enquanto o contrato de doação pode incluir cláusulas complexas, como encargos ou condições para a efetivação da doação, o termo de doação é mais direto e raramente envolve essas exigências. 3. Regulamentação. Legal. O contrato de doação está amplamente descrito no Código Civil, com regras específicas sobre como deve ser elaborado e quais são os direitos e deveres das partes. O termo de doação, embora também esteja respaldado pela legislação, é tratado de forma mais flexível. Quando utilizar cada um. A escolha entre o contrato de doação e o termo de doação depende do tipo de bem que está sendo doado, do valor envolvido e da necessidade de formalidades legais. Para doações de bens de alto valor, como imóveis ou veículos, o contrato de doação é a opção mais segura e juridicamente correta. Isso garante que o processo seja devidamente registrado e que ambas as partes estejam cientes de seus direitos e deveres. Por outro lado, em situações onde a doação envolve valores menores ou bens móveis de menor importância, o termo de doação pode ser uma escolha mais prática e ágil. Ele é frequentemente usado em doações feitas por empresas, ONGs e associações que realizam esse tipo de ação de forma recorrente, sem a necessidade de uma formalização mais complexa. Além disso, o termo de doação pode ser ideal para doações periódicas ou pontuais, como aquelas realizadas por empresas a projetos sociais, onde a simplicidade e a agilidade são essenciais para o bom andamento das atividades. Com a devida escolha do documento correto, tanto o doador quanto o donatário podem se resguardar legalmente, garantindo que o processo de doação seja transparente e respeite a legislação vigente. Para mais conteúdos sobre finanças e segurança patrimonial, não se esqueça de se inscrever no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal. Curta, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.